Como a gente faz a extensão par e a extensão ímpar de uma função de forma periódica? Vamos lá entender? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai aprender a encontrar a extensão par e a extensão ímpar de uma função, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, para a gente falar sobre a extensão par e a extensão ímpar de funções, vamos lembrar o que são as funções pares e as funções ímpares, tá bom? Então, as funções pares vão ser as funções que cumprem essa propriedade aqui, ó, que f de x seja igual a f de menos x. Graficamente, essas funções vão ser espelhadas em relação ao eixo vertical. Então, ó, é como se esse lado aqui da parábola estivesse se vendo no espelho aqui desse lado, né? Tá exatamente espelhado, bonitinho, em relação ao eixo y. Então, esse exemplo aqui, a gente tem a função f de x igual a x ao quadrado, que é uma função que cumpre a paridade, né? Ela é uma função par. Por quê? F de x, que é x ao quadrado, é igualzinho a f de menos x, porque f de menos x fica menos x ao quadrado, que é exatamente a mesma coisa que x ao quadrado, né? Um número negativo ao quadrado vai sumir o negativo. Então, gente, f de x igual a x ao quadrado é uma função par. Ela é uma função onde f de x é igual a f de menos x e que, portanto, é espelhada em relação ao eixo vertical. Já as funções ímpares, gente, o que vai acontecer graficamente é que elas vão ser espelhadas em relação à origem. Então, é como se essa parte aqui de cima da nossa função estivesse sendo espelhada aqui embaixo. Então, é como se a gente pegasse essa parte aqui de cima, primeiro invertesse para cá e depois espelhasse para baixo. Ela é espelhada em relação à origem. O que acontece aqui para cima acontece igualzinho aqui para baixo, espelhado, né? Nessas funções, matematicamente, a gente vai ter que f de x é igual ao negativo do f de menos x. Então, enquanto nas funções pares era exatamente igual a f de menos x, nas funções ímpares, o f de x é o negativo do f de menos x. Então, aqui no gráfico, por exemplo, a gente tem a função x ao cubo. Se você for encontrar quem é f de menos x, você vai encontrar menos x ao cubo, que é a mesma coisa que menos x ao cubo, né? Então, f de x é o negativo do f de menos x. Então, 1 ao cubo, por exemplo, é a mesma coisa que menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo dá menos 1, né? Então, dá o mesmo valor, só que negativo. Ou então, 2 ao cubo é 8. Agora, menos 2 ao cubo dá menos 8, que é o negativo do que tinha aqui. Então, é espelhado em relação à origem. É o mesmo valor, só que espelhado aqui para baixo. Legal, gente. Agora que a gente lembrou o que são funções pares e funções ímpares, vamos entender o que é a extensão par e a extensão ímpar de uma função, que é algo que a gente vai usar muito nas séries de Fourier. Então, imagina que eu tenho uma função f de x, que é exatamente igual a x, no intervalo para x entre 0 e 1. Então, ela vale x entre 0 e 1. E aí, eu quero criar uma função par a partir dessa função. O que isso quer dizer exatamente? Criar uma função par. Como assim? Ó, vamos começar aqui da informação que ele deu. Ele fala que a função vale x para x entre 0 e 1. Então, vamos colocar aqui o eixo x, o eixo da nossa função. E aí, para x entre 0 e 1, nesse intervalo de x, a nossa função é a reta y igual a x. Então, o valor da nossa função é igualzinho ao valor de x nesse intervalo. Então, quando x vale 1, ele é 1. Quando x vale meio, a função vale meio. É a função identidade, né? E aí, a gente quer criar uma função par a partir dessa função aqui. Ou seja, a gente quer criar uma função que esteja espelhada em relação ao eixo vertical. Uma função tal que f de x seja igual a f de menos x. Então, o que precisa acontecer para isso é que o f de menos 1, por exemplo, tem que ser igualzinho o f de 1,
o f de menos 0,5 tem que ser igualzinho o f de 0,5, porque é isso que condiz com uma função par, né? O f de x tem que ser igual ao f de menos x. E graficamente falando, isso vai dar exatamente a mesma reta do lado direito, só que espelhada aqui para o lado esquerdo. Então, chamando a nossa função nova, a nossa função par, de uma função g de x, a gente criou uma função a partir da função f, que era só essa reta aqui da direita, só que a gente estendeu essa função para ela ser algo par. A gente estendeu para ela ficar espelhada aqui em relação ao eixo vertical. Então, olha só que coisa. O que era apenas uma retinha aqui, a gente transformou, a gente estendeu, a gente acrescentou alguma coisa para virar uma função par. Então, g de x vai ser a própria função f de x, que era x, né? Para x entre 0 e 1. Então, nesse intervalo que a gente já tinha. E aqui no outro intervalo, como ela ficou? Ó, para menos 0,5, o valor da função é 0,5. Para menos 1, o valor da função é 1. Então, a gente inverteu o sinal, né? Ali do lado esquerdo, ela vai valer menos x. O valor da função é o mesmo valor do x, só que com o sinal trocado, já que agora a gente veio para o lado esquerdo. Então, ela vale menos x para x entre menos 1 e 0. Então, esse é o comportamento da nossa função quando ela é estendida para uma função par. Então, gente, se você tem uma função f de x definida para x entre 0 e L, e você quer fazer uma extensão par dessa função, você vai fazer sua nova função ser a própria função que você tinha antes, no mesmo intervalo que você tinha antes, e ela vai ser o contrário da sua função, ou seja, o x com sinal trocado para x entre menos L e 0. Foi o que a gente fez aqui. Ela era x para x entre 0 e 1 e virou menos x para x entre menos 1 e 0. A gente estendeu, deixando nossa função par. Uma outra coisa que o seu exercício pode pedir é para estender essa função de forma periódica. Então, primeiro a gente fez aqui a extensão par, mas aí o seu exercício fala, aí essa função é periódica com período 2. Então, a cada 2 amostras, repete o que estava acontecendo. Então, ó, o que acontecia aqui no menos 1 vai acontecer de novo no menos 1 mais 2. Então, vai cair aqui de novo. O que acontecia no 0, acontece de novo no 2. No 0 é quando começava a subir, né? Ou então, o que acontecia no 0, acontece também no menos 2, aqui. Então, a gente consegue estender nossa função, que era apenas essa reta, para que além de uma função par, ela seja uma função periódica com período igual a 2, ou seja, g de x é igual a g de x mais 2. Isso aqui representa que a função é periódica com período 2. Gente, para ter acesso a mais aulas teóricas e exercícios resolvidos sobre séries de Fourier, no Mathematic Academy você vai ter acesso a aulas, exercícios, provas antigas resolvidas e uma comunidade onde você pode tirar suas dúvidas e enviar seus exercícios. Então, para fazer parte dessa plataforma, é só clicar aqui no link da descrição, matemateca.com, e conhecer as nossas opções de planos. Então, vamos lá continuar. Agora, vamos ver esse caso aqui. Eu tenho uma função x² definida entre 0 e 1, e eu quero criar uma função ímpar a partir dessa função. Então, no caso anterior, a gente queria uma função par, né? Agora, a gente quer uma função ímpar. Então, nesse caso, entre 0 e 1, para x entre 0 e 1, a nossa função é x². Então, é uma parábola, né? A gente conhece essa função, que é uma parábola, só que é uma parábola apenas para x entre 0 e 1, nesse caso. Aí você fala, meu Deus, mas a gente acabou de ver que x² é uma função par. Como eu quero transformar isso em uma função ímpar? Pode parecer estranho mesmo, gente, mas fica tranquilo. Isso nada mais quer dizer do que o seguinte, ó, ela tá aqui entre 0 e 1, seguindo a vida dela, mas a gente quer espelhar aqui para baixo, ou seja, ela não vai continuar sendo x² bonitinho aqui para a esquerda. A gente vai pegar isso aqui e transformar, espelhar para o lado e depois espelhar para baixo, para virar uma função ímpar. Então, agora o x² vai ser espelhado em relação à origem, gente. A gente quer que f de x seja igual ao negativo do f de menos x. Então, ó,
aqui em x igual a 1, o valor da função era 1. Então, em x igual menos 1, o valor da função vai ser menos 1. Então, a extensão ímpar da nossa função, nesse caso, vai ficar assim, ó. Ela pode continuar valendo x ao quadrado para x entre 0 e 1, e ela vai valer menos x ao quadrado para x entre menos 1 e 0. Então, a gente inverteu o comportamento para essa função ser ímpar, para ela ser espelhada em relação à origem. Então, se você tem uma função f de x definida para x entre 0 e L, para fazer a extensão ímpar dessa função, você vai manter ela do jeitinho que ela estava para x entre 0 e L. Agora, para x entre menos L e 0, você vai colocar a propriedade ímpar da função, menos f de menos x. Foi o que a gente fez aqui. F de x era igual a x ao quadrado, e menos f de menos x é menos x ao quadrado, que vai dar menos x ao quadrado, né? Foi o que a gente colocou aqui embaixo. E aí, se o exercício te pedir uma extensão periódica, por exemplo, nesse caso, ele pode falar, o período dessa função é igual a 2, você vai repetindo isso a cada 2 amostras. Então, o que acontecia em menos 1, volta a acontecer em menos 1 mais 2, que é aqui o 1, né? Então, ó, ele sobe aqui. O que acontecia no 0, volta a acontecer no 2. Aí é quando sobe de novo. Aqui não ficou na escala certinha, mas tá acontecendo exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui no meio, tá bom, gente? Aí aqui pra esse lado também, ó. Vem aqui, sobe até o menos 2, aí sobe até o menos 1. Então, vai repetindo esse comportamento a cada 2 amostras. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, gente. A gente tem uma função f de x, que é uma função ímpar, tal que f de x é igual a x ao quadrado para x entre 0 e π. E aí, ele fala que essa função é periódica com período 2π. A gente precisa escrever a expressão dessa função e desenhar como é o seu gráfico. Então, ó, gente, a gente tem que f de x vale x ao quadrado para x entre 0 e π. E a gente sabe que essa função é ímpar. Nossa, mas x ao quadrado é par. Gente, é exatamente o mesmo caso que a gente viu aqui. Embora x ao quadrado seja par, como ele está definido aqui entre 0 e 1, a gente está livre para fazer uma extensão ímpar dele aqui do lado esquerdo. Aqui no caso, o x ao quadrado está definido entre 0 e π. Então, a gente pode fazer uma extensão ímpar dele também, tá bom? Então, f de x vai ser x ao quadrado para x entre 0 e π, continua do jeitinho que o enunciado deu pra gente, só que aí a gente vai estender para um novo intervalo entre menos π e 0, onde f de x vai valer menos f de menos x, sendo isso aqui a função para x entre 0 e π. Então, menos f de menos x, ó, menos x ao quadrado dá x ao quadrado, só que aí tem esse negativo aqui do lado de fora, então fica menos x ao quadrado. E como ele fala pra gente que a função é periódica com período 2π, a gente tem que f de x é igual a f de x mais 2π. E agora, vamos desenhar, então, como fica o gráfico dessa função. Ó, a princípio, a gente tinha x ao quadrado para x entre 0 e π, nesse intervalo. Aí aqui, como é x ao quadrado, fica π ao quadrado, né? E aí, quando a gente estende essa função, entre menos π e 0, ela vai valer menos x ao quadrado. Então, é a mesma parábola, só que com a concavidade para baixo. Então, aqui fica menos π ao quadrado. E aí, essa função é periódica com período 2π. Então, o que acontece aqui no menos π vai voltar a acontecer no menos π mais 2π, que está aqui no menos π, né? O que acontece no 0 volta a acontecer em 2π, e o que acontece no π volta a acontecer no 3π, que é aqui. Ou então, o que acontece no 0 volta a acontecer no menos 2π aqui, e aí fica desse jeito, ó. E aí, vai repetindo a cada 2π. Essa é a nossa função f de x.
Bom, gente, então foi isso nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!